Oi, oi, moçada do quarto ano, tudo bem? Voltamos aqui com a nossa aula de ciências, né? E nas primeiras partes hoje da aula de ciências, vocês vão responder algumas atividades relacionadas à aula anterior, sobre a duração do dia, a rotação, por que nós não percebemos que a Terra gira. Então, vocês, em primeiro lugar, vocês vão responder, né, essas atividades aí da página 24 e 25, tá bom? Qualquer dúvida, moçada, a tia Natália está à disposição de vocês. Mas vocês podem assistir o vídeo da aula passada para poder tirar dúvidas também, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Sol e o ano. Observando atentamente, é possível perceber que o Sol não surge nem se põe todos os dias exatamente no mesmo lugar. Você estudou que o Sol surge no Oriente, próximo à direção leste. Na verdade, o Sol surge na direção do ponto cardial leste. Apenas no início do outono e na primavera, quando a Terra é iluminada igualmente, os dois hemisférios, igual vocês podem observar, é nessa imagem aqui, ó. Que é só aqui, ó, na primavera, que na primavera aqui, ó, tá pequenininha aqui pra tia Natália ver. E no outono é que elas nascem na mesma direção, tá? O que são os pontos cardeais? Os pontos cardeais é o ponto de referência que indica o norte, o sul, o leste e o oeste, igual eu trouxe nessa imagem aqui para vocês verem. Como todos sabem, a Terra ela é dividida em dois hemisférios, que se dividem em duas partes iguais, que são os hemisférios norte e o hemisfério sul. Então, foram criados pontos de orientação e fundamentais, denominados os pontos cardeais. Os pontos cardeais são 4: norte, sul, leste e oeste. O norte, ele é direcionado ao norte, né, da Terra. O sul ele tem a direção, né, ao polo sul da Terra. O ponto cardial leste, que é esse aqui, ó, é o que chamamos de Oriente. Porque essa denominação é devido ao local onde o Sol nasce, já que a Terra se movimenta de oeste para leste. Antigamente, as pessoas usavam o quê? A bússola, né? Eles seguiam as referências das estrelas para poder saber a direção. Mas hoje, graças a Deus, né, com as tecnologias e tudo, nós temos o GPS que nos leva aonde a gente quer, tá bom? Ao observar a posição do Sol, onde surge o Sol, é possível saber que demora aproximadamente 365 dias, ou um ano, para ele voltar a surgir exatamente no mesmo lugar. Isso determina o período de um ano, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Esse movimento nós chamamos de translação. Vamos lembrar lá o que é rotação? E o que é translação? A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de um dia, ou seja, de 24 horas. Já o movimento de translação é o tempo, né? É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias.
4 horas e alguns minutos para completá-lo. Esse movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano, como o eixo de inclinação do nosso planeta. Então, moçada, tem uma diferença, né? Porque o movimento de rotação é o movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, dando um total de 24 horas, e a rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e demora aproximadamente 1 ano, 4 horas, tá bom? Vamos assistir um videozinho agora pra gente depois falar sobre a Lua e a Lua marca o tempo. A Lua é um satélite natural. Ela leva 28 dias para orbitar a Terra e desloca-se em sentido anti-horário. A aparência da Lua muda durante cada órbita, pois apenas a parte dela que reflete a luz do Sol fica visível. Isso se altera à medida que a posição da Lua em relação à Terra muda. Quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, ela fica invisível. Quando a Lua está no lado oposto da Terra em relação ao Sol, vemos uma Lua cheia. Entre esses momentos, apenas uma parte menor da superfície da Lua fica visível. Então, depois de ver esse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a Lua marca o tempo, né? Então, o caminho que a Terra percorre ao redor do Sol, nós chamamos de quê? De órbita, tá? Você estudou que o dia e o ano estão relacionados respectivamente aos movimentos de rotação e translação da Terra. E de onde vem a semana e o mês? A resposta também está no céu. Certamente você já observou a Lua. Qual era a aparência dela? Então, a Lua, ela aparece de várias formas pra gente, né? Aí embaixo mostra o quê? Aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês. Mostra várias formas, né? Diferentes aparências que a Lua pode aparecer no céu. Lua cheia, nascente, crescente, né? Lua nova. A Lua tem o formato arredondado, assim como a Terra. Ela não produz luz e nem muda de forma. É a iluminação do Sol refletida na Lua que varia ao longo do mês, à medida em que a Lua realiza o seu movimento de revolução ao redor da Terra. Então, moçada, a Lua, ela é desta forma aqui, ó. Sempre ela é o quê? Redonda, né? Então, por que que a Lua ela muda, né? Ela tem diferentes aparências, o formato. Que a gente tem a impressão de que o formato dela muda. Porque depende muito da iluminação do Sol, tá? Essas diferentes aparências da Lua nós chamamos de fases. A cada dia, a Lua aparece com uma forma um pouco diferente da do dia anterior. Por quê? Depende muito da iluminação do Sol. Observando a Lua, as pessoas definem 4 fases principais. Veja a representação. Que ela tem o quê? Nessa fase aqui, ó, que é a mesma que essa daqui, nós temos o quê? Uma fase minguante, que ela vem depois da fase da lua cheia, e a lua parece diminuir de tamanho dia a dia. Então, mais ou menos uma semana depois, vemos apenas 1/4 da lua na fase minguante. Depois, nós temos, vou mudar aqui a cor para vocês associar. Depois aqui, ó, de preto, nós temos a lua nova, né? A lua na fase nova não pode ser vista. Então,
ela volta a ser iluminada gradativamente dia a dia, ou seja, a lua é muito difícil a gente conseguir vê-la no céu, porque ela fica com esse formato aqui, com essa aparência mais escura, então ela se esconde, né? Aqui no dia 18, mudar aqui de cor novamente. Aqui, ó, nós temos a lua da fase crescente, pois a lua está sendo cada vez mais iluminada e em uma semana ela voltará a aparecer na lua cheia, que é essa daqui, ó. Mudar aqui a cor também para vocês, que é essa lua aqui, ó, que é a lua cheia, que aparece com uma face totalmente iluminada, formando um círculo no céu. Então, essas aqui, ó, são as 4 fases da lua. Tem muita gente que fala assim: "Ah, eu vou cortar meu cabelo na fase da lua crescente ou na fase da lua minguante". Tem muitas pessoas que acreditam nessas fases da lua, tá bom? A cada aproximadamente uma semana, temos uma nova fase de lua. E após cerca de 29 dias, as 4 fases principais voltam a se repetir. Desse modo, as semanas e os meses são determinados pela sequência das fases da lua. Então tá aí a resposta, né, de onde vem a semana e os meses. Então vem nas fases da lua. Porque o movimento de rotação é 24 horas, de translação 1 ano, e a órbita da Lua é o quê? De uma semana, né? Então, ela vai variando e mudando de aparência semana após semana. Então, aqui, moçada, para a gente entender melhor, nós vamos brincar um pouquinho, né, com os movimentos da Terra e da Lua. Para entendermos melhor as divisões de dias, semanas, meses e anos, precisamos compreender a posição e os movimentos da Terra e da Lua em relação a elas mesmas e ao Sol. As imagens e os modelos podem nos ajudar muito nessa tarefa. Então, agora nós vamos montar um modelo que representa os movimentos de translação da Terra e da revolução da Lua. Quais são os materiais que nós vamos usar? Grampos e figuras da Terra, a Lua, o Sol, que estão disponíveis lá no material de apoio, fita adesiva e lápis de cor. Depois vocês vão ler aí como que vocês vão fazer e depois de montar, né, esse modelinho aí de movimento de translação da Terra e de revolução da Lua, vocês vão responder as questões 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, até a próxima aula, meus amores. Fiquem com Deus e qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Um beijo.